Filipenses capítulo 2. Eu vou ler os primeiros versículos. Na verdade, irmãos, a ênfase que eu vou dar nessa noite é o versículo 14 e 15. Mas olha o que Paulo fala no versículo 1. Ele diz assim: se por estarmos unidos em Cristo temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição ou por vaidade, mas, humildemente, considerem uns aos outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado na forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Versículo 9. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Glória a Deus. Que texto maravilhoso, né, irmãos? Falando do nosso Senhor, falando do propósito de Deus para nós como igreja. Então você percebe, irmãos, que o Senhor, Ele deu a sua vida por nós, e o texto, irmãos, ele fala sobre a necessidade de nós termos a mesma atitude, de nós termos a mente de Cristo, de nós andarmos nos mesmos passos que o nosso Senhor, Ele andou. Então, quando Jesus ele esteve neste mundo, Ele trouxe muitos ensinamentos. Na verdade, Ele veio revelar à igreja, aos seus discípulos, qual era a vontade de Deus para nós. E quando nós queremos saber qual é a vontade de Deus, é só olhar para Jesus. E esse texto aqui, irmãos, ele fala de coisas tremendas. Ele fala que o Senhor Jesus, embora Ele fosse Deus, Ele não fez uso da prerrogativa de ser Deus, mas pelo contrário, Ele se humilhou, Ele tomou a forma de homem, e ao tomar a forma de homem, Ele desceu ainda um pouco mais, tornando-se servo de todos. Ele veio para servir, né? Então Ele veio para servir com a sua própria vida, com tudo que Ele tinha, com aquilo que Ele tinha de melhor. E a palavra de Deus fala que neste compromisso de servir aos propósitos de Deus e nos abençoar, Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então o Senhor Jesus, irmãos, Ele trilhou o caminho mais difícil. Ele trilhou realmente um caminho que é o caminho da humilhação, né? O Senhor Jesus, Ele passou por todo um processo. Ele foi moído, como diz Isaías, né? Ele foi esmagado por causa das nossas transgressões. O castigo que era para ser para nós estava sobre Ele. E porque Ele foi pisado, porque Ele foi moído, porque Ele foi humilhado, através do seu sofrimento nós fomos curados. Então é isso que diz a palavra de Deus. Então, irmãos, o que o apóstolo Paulo está falando àquela igreja? Se vocês são discípulos de Cristo, se vocês foram alcançados pela graça de Deus, se vocês foram abençoados e presenteados com tão grande salvação, o mínimo que vocês precisam fazer agora é andar nos passos de Jesus. É trilhar o mesmo caminho que Jesus trilhou. É por isso que ele fala: aquele que quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, o caminho que eu trilhei, trilhem também. Aquilo que eu ensinei, vocês ensinem também. As atitudes que eu tive, tenham também. Busquem ter as mesmas atitudes que o seu Senhor teve. É o que o apóstolo Paulo ele fala. As pessoas saberão que nós somos de fato discípulos de Cristo e servos do Senhor Jesus quando eles olharem para a nossa vida e encontrar semelhanças. Essa é a realidade. Esse é o nosso desafio como igreja, irmãos.
Esse é o nosso desafio como igreja. É a partir deste exercício de fé que nós começamos a crescer, a ganhar músculos espirituais. Você foi salvo, irmãos, e você foi mantido neste mundo para que você possa ter essas experiências, né? Para que você possa combater o bom combate, para que você possa guerrear essa guerra que agora, irmãos, é aquela guerra que a Bíblia fala, é o velho homem contra um novo homem. Né? É a carne contra o espírito, é a vontade do teu coração que é enganoso, diante sendo confrontada pela vontade de Deus revelada através da sua palavra. Então, irmãos, muitas vezes você tem uma maneira de pensar, só que Deus ele vem através da sua palavra e ele traz um discernimento, ele traz uma revelação ao teu coração. Aí o Espírito de Deus, por meio da palavra, ele torna as coisas claras e você começa a compreender que você precisa mudar. Por quê? Porque aquilo que você acha que é certo é confrontado pela palavra de Deus. E você começa a perceber que Deus tem uma maneira certa de fazer aquilo. E que a maneira de Deus é que é certa e não a sua. E você então precisa deixar de lado aquela sua antiga maneira de pensar sobre aquele assunto. E agora você abraça essa nova maneira de pensar. Porque nós agimos de acordo com aquilo que nós pensamos. E aí então, irmãos, nisso nós crescemos, nisso nós amadurecemos. Aí as pessoas olham para nós e percebem que nós estamos mudando de verdade. Porque as pessoas que nos conhecem melhor são as melhores pessoas para poder olhar para nós e dizer, olha como você está mudado. Né? Porque eu te conheço e eu sei que se fosse há algum tempo atrás, diante de uma situação como essa, a sua atitude seria uma. Mas você está aprendendo para quê? Para encher o teu HD de informação? Não. Você está aprendendo, queridos, para mudar. Você está aprendendo para crescer. Né? E nós só crescemos quando esse aprendizado que nós recebemos de Deus se transforma em prática. Né? Então, se aquilo que você está ouvindo é apenas informação, você vai ter muita informação no teu coração, mas o que revela a glória de Deus aos homens, o que faz com que realmente as pessoas percebam que a sua vida está sendo mudada e transformada, o que faz com que você cresça em intimidade com o teu Senhor e pareça-se cada vez mais com Ele, cumprindo assim o propósito de Deus, são as atitudes. São as atitudes. Então, irmãos, o nosso desafio é dar passos de fé. O pastor Rick ele fala, eu repito isso sempre, a última coisa que você precisa é de mais um sermão. A última coisa que você precisa é que alguém venha aqui na frente com uma lista de coisas que você deve fazer porque você agora é cristão. Você já tem muita informação. Na verdade, você já tem mais informação do que você consegue colocar em prática. Então, irmãos, o nosso desafio é agir, dar passos. Só que nós precisamos ser frequentemente motivados, frequentemente incentivados a sair da inércia espiritual e realmente obedecer. Né? Nós somos desafiados. Por quê? Porque muitas vezes nós saímos de um culto, irmãos, achando que a partir de agora vai. E chega no outro dia não vai. E você precisa de mais um lembrete. Né? E aí, irmãos, a palavra de Deus, ela mais uma vez toca num assunto que confronta o teu coração e não era para confrontar mais. Você fala, poxa, eu ouvi isso mês passado. Se eu já tivesse obedecido essa instrução há um mês atrás, eu já teria crescido neste particular e essa palavra já não estaria me incomodando novamente. Né? Então, todas as vezes, é que nem a mãe, né? Fica 20 vezes falando a mesma coisa. E a mãe não é chata, é o filho que obriga a mãe a ser chata. Né? Porque se o filho ouvisse e obedecesse, a mãe mudava o disco. Não ficava repetindo a mesma coisa. E a palavra de Deus é assim, queridos. Né? Nós ouvimos uma instrução e é um desafio nosso obedecer, porque por natureza, irmãos, nós não queremos obedecer. Por natureza nós não queremos obedecer. Mas o texto fala, irmãos, que Cristo, o nosso maior modelo, o nosso maior exemplo, ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. E porque Cristo obedeceu, irmãos, nós estamos aqui hoje, reunidos como igreja. Porque Cristo, irmãos, ele obedeceu, ele cumpriu a missão para o qual ele foi enviado.
porque Cristo obedeceu a esperança para nós. E ele fala, olha, se vocês me chamam de Senhor, Senhor, vocês precisam fazer aquilo que eu mando. Como é que pode você dizer que você é meu discípulo se você não procura conhecer qual é a vontade do teu Senhor e se submeter a ela? Então, esse é o nosso desafio como igreja. Agora aqui, irmãos, no versículo 12 de Efésios capítulo 2, diz assim, assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês, com temor e tremor. Deus é quem efetua em vocês, tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Amém? Vou repetir esse versículo. Eu falei que a ênfase era 14 e 15, né? Mas a ênfase está aqui. Versículo 13 principalmente. Mas ele diz assim, vou ler o 12 e o 13. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, preste atenção nisso, ponham em ação a salvação de vocês, com temor e tremor. Ponham em ação a salvação de vocês. Tem um trecho que diz assim, a parte de Deus e a sua parte. É disso que o apóstolo Paulo está falando. A parte de Deus foi aquilo que nós falamos, quando falamos sobre a justificação pela fé. Foi aquilo que Cristo fez e nós não poderíamos fazer. Nós não somos capazes de salvarmos a nós mesmos. Nós não éramos capazes de morrer naquela cruz e pagar aquela dívida. Alguém precisou fazer isso por nós. E essa pessoa foi Cristo Jesus. Essa foi a parte de Deus, irmãos, fazer aquilo que nós éramos incapazes de fazer. Agora, irmãos, o Senhor, Ele nos deu o quê? Ele nos deu o seu Espírito Santo. Ele prometeu, Jesus, Ele prometeu, olha, eu vou para o Pai, mas vocês não ficarão sozinhos. Vocês fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E Ele diz, irmãos, eis que estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. O Espírito Santo de Deus, ele foi derramado em nossos corações para nos ajudar a cumprir, irmãos, a nossa parte. Para nos ajudar a viver essa vida que Deus planejou para nós. Você não precisa lutar com armas carnais. As nossas armas são espirituais e poderosas, porque nós temos, irmãos, em nós, habitando em nós, o Espírito Santo de Deus. Então, irmãos, não pense que o Espírito Santo de Deus ele tem a função de te visitar para que você tenha uma experiência mística, pessoal, particular, individual. Não, irmãos, o principal papel do Espírito Santo de Deus é traduzir a vontade de Deus aos nossos corações. Ou seja, aquilo que nós aprendemos aqui na quinta-feira é tirar as escamas dos nossos olhos quando ouvimos a palavra de Deus. A função principal do Espírito Santo, irmãos, é abrir o nosso entendimento enquanto ouvimos a palavra de Deus. A função principal do Espírito Santo na igreja e em nós é nos convencer do pecado, é nos convencer da justiça e é nos convencer do juízo de Deus. É abrir o nosso entendimento. O Espírito Santo, irmãos, ele vem para trazer clareza aos nossos corações, a fim de que a gente não tenha dúvidas de que é Deus quem está nos falando. A fim, irmãos, de que nós possamos ter discernimento sobre qual é a vontade de Deus para nós que somos sua igreja. Para que você não seja enganado. Quem tem o Espírito de Cristo, irmãos, não é enganado. Porque o Espírito de Cristo, irmãos, é o Espírito da verdade. Então, irmãos, o Espírito Santo de Deus, ele está em você, se você é de Cristo. E ele está aí não para que você sinta arrepios, não para que você sinta emoções, mas para que você compreenda qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Para que você creia, irmãos, que a palavra de Deus ela é poderosa para transformar situações. Para que você, crendo, você dê passos de fé. Então, irmãos, quando o Senhor Jesus ele fala para os seus discípulos, não fiquem tristes, não fiquem desanimados, porque vocês estão sendo desafiados, mas vocês não estarão sozinhos.
eu estarei com vocês todos os dias. Então, irmãos, nós temos essa promessa do Senhor. De que maneira Cristo está conosco todos os dias? Através do Espírito Santo que veio fazer morada em nós. Ele não está com você apenas quando você está reunido no domingo à noite. Ele está com você o tempo todo, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Todos os dias o Espírito de Deus, ele mora em você. Ele não vem visitá-lo de vez em quando, ele mora em você. A palavra de Deus fala que o Espírito de Deus, ele habita em nós, que nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E por que ele está aqui, irmãos? Para que a gente possa ser ajudado por ele, ser consolado por ele. Porque, irmãos, abrir mão do pecado, abrir mão do prazer, para viver uma vida que agrada a Deus, muitas vezes nos deixa tristes. Porque, irmãos, o que nós queremos, na verdade, é viver no pecado. A alegria da carne, irmãos, é algo que nós precisamos vencer. E quando nós precisamos dizer não para a nossa carne, nós ficamos abatidos na carne. Nós ficamos alegres no espírito, porque embora tristes na carne, nós sabemos que estamos fazendo a coisa certa. Estamos fazendo aquilo que Deus aprova. Estamos fazendo aquilo que agrada a Deus. E foi exatamente isso que Cristo fez. Quando fala que ele foi obediente até a morte, ele teve que passar por cima da sua própria vontade para que ele pudesse se submeter à vontade de Deus. A palavra de Deus fala que ali no Getsêmani, ele transpirou, ele suou sangue, gotas de sangue. Ele queria que aquele momento fosse adiado. Ele falou: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, esse momento, mas que não seja feita a minha vontade, embora a minha vontade, para mim, seja mais interessante. É o que vai me trazer alívio, é o que vai me trazer conforto agora. Mas, Senhor, que seja feita a tua vontade, Pai. Não a minha, a tua. E é isso que ele fez, né? Ele se submeteu à vontade do Pai. E o texto aqui, irmãos, está falando que nós precisamos desenvolver a nossa salvação. E quando a palavra de Deus fala isso, irmãos, não está falando de justificação. Nós não temos como desenvolver a nossa justificação. Nós somos justificados por Cristo. Está consumado. Amém? Como é que nós desenvolvemos a nossa salvação? Produzindo frutos. Através da nossa vida de obediência. Essa palavra do apóstolo Paulo à igreja, irmão, tem a ver com a vida prática, tem a ver com a vida de santificação. Ele está falando o quê? Vocês já são salvos pela graça. Agora vivam como tal. Que a vida de vocês realmente produzam frutos que deixem bem claros que vocês são do Senhor. Que a vida de vocês produzam os frutos do Espírito, né? Uma vida de paz, uma vida de mansidão, tenham domínio próprio, tenham amor, tenham alegria sempre. São esses frutos que a vida de vocês precisam produzir. Só que esses frutos, irmãos, eles não são produzidos por acaso. Você não cruza os braços esperando crescer espiritualmente. Não, você precisa exercitar, você precisa dar passos de fé. Você não coopera com a tua salvação, no sentido de você pagar uma dívida que você não podia pagar, mas você coopera com a tua santificação, diariamente obedecendo para que você seja cada vez mais parecido com o teu Senhor. É isso que Paulo ele está falando. Qual é a nossa parte, irmãos? Ao cooperar com a nossa salvação, é nos submeter a Deus, é fazer a vontade de Deus. Aqui diz assim, olha, tornar-se semelhante a Cristo é o resultado de fazer escolhas em conformidade com Ele, dependendo do seu espírito para ajudá-lo a consumar essas escolhas. Uma vez que tenha decidido seriamente se tornar semelhante a Cristo, você deve começar a agir de maneira diferente. Você precisará se livrar de alguns procedimentos antigos, desenvolver novos hábitos e intencionalmente mudar a sua forma de pensar. Esteja certo de que o Espírito Santo o ajudará nessas mudanças. Então é disso que o texto está falando. Mudança de hábitos. Então, irmãos, nós fomos salvos, né? E a vontade de Deus é que a gente cresça na graça, que a gente cresça no conhecimento. E à medida que a palavra de Deus vai nos confrontando, vai entrando no nosso coração, o Senhor vai abrindo os nossos olhos, nos mostrando qual é a maneira certa de agir e proceder. Qual é a nossa parte, irmãos, quando a palavra de Deus nos confronta? É nos submeter a ela, é tomar uma posição.
Então, assim, olha, até então você fez as coisas desta maneira. Até aqui você trilhou por este caminho, porque você não tinha entendimento, você não tinha compreensão das coisas. Só que hoje o Espírito de Deus abriu a sua mente, te trouxe discernimento, confrontou o teu coração, mostrou para você que a partir de agora não é mais desta maneira, mas é dessa maneira aqui. E aí, irmãos, você tem que tomar uma decisão. Persistir segundo o teu coração, fazendo conforme a tua vontade, ou abandonar aquela prática e experimentar aquilo que é novo, né? Aquilo que o Senhor está propondo para você agora. Isso é um passo de fé. Você fala assim, poxa, mas eu sempre fiz assim, eu estou satisfeito com os resultados. Embora você esteja insatisfeito com os resultados, você não está fazendo em conformidade com a vontade de Deus. O propósito de Deus é que você faça dessa maneira, porque você verá que os resultados serão muito mais além do que aquilo que você pensa, né? Do que aquilo que você pode imaginar. E aí você experimenta um novo. O que me veio à mente aqui agora? Aquela experiência de Pedro, quando ele teve aquela noite frustrante, né? Um homem conhecedor do mar, um homem que tinha experiência com a pesca, e ele trabalhou a noite toda, não pescou nada, estava de manhã cansado, lavando as redes, dobrando as redes. Quem é pescador, eu não sou, quem gosta de pesca não é o meu caso, mas sabe que esse é um procedimento trabalhoso, há um desgaste, né? Pescar com rede é diferente que você pescar com a vara ali, colocar uma minhoca na ponta do anzol, é diferente, é um desgaste maior, existe uma técnica diferente, e eles estavam ali, cansados, depois de uma noite, sem pescar nada, e de repente Jesus entra no barco e fala, Pedro, vamos mais para o fundo e jogue as redes novamente. E aí Pedro, com a sua experiência, com toda a sua capacidade, com todo o seu conhecimento, ele ameaça argumentar com o Senhor. Né? Ele fala, Senhor, nós já tentamos tudo que nós poderíamos tentar. Tentamos a noite toda, tentamos várias vezes e não deu certo. Uma pessoa experiente, uma pessoa que sabia muito bem do que estava falando. Mas ele olha para Jesus e fala, Senhor, mas por causa da tua palavra, eu vou obedecer. E aí ele entra no barco e ele faz exatamente do jeito que Jesus orienta que ele faça. E qual é o resultado, irmãos? Uma pesca maravilhosa. A Bíblia fala, irmãos, que eles pescaram tantos peixes que tiveram que chamar o barco do lado para ajudar, porque senão o barco ia afundar. Tamanha era a quantidade de peixes. E aí, irmãos, o que Pedro faz? Ele se lança no mar, ele olha para Jesus e fala, olha, Senhor, afasta-se de mim porque eu sou pecador. Ele reconheceu a sua incapacidade, ele reconheceu, irmãos, a sua miséria, o seu limite. Então, irmãos, quem somos nós para argumentar com Deus? A palavra de Deus, irmãos, ela vem, ela nos confronta, ninguém gosta de ser confrontado, né? A palavra de Deus, ela abre os nossos olhos e nos mostra que estamos errados, e também ninguém gosta de admitir que está errado, mas quando nós reconhecemos, e quando nós nos humilhamos, e quando nós obedecemos, nós somos tremendamente abençoados. E é aí que nós crescemos. Essa é a nossa parte, quando a palavra de Deus fala que nós precisamos desenvolver a nossa salvação, é disso que o apóstolo Paulo está falando. Olha, tem uma carta aqui que eu estou mandando para vocês, com um monte de instruções. Se vocês querem realmente crescer na fé, se vocês querem realmente progredir e se tornarem cada vez mais parecidos com o nosso Senhor Jesus e cumprir o propósito de Deus, vocês vão ler esta carta, vocês vão sentar com a igreja, vocês vão ler novamente esta carta e vocês vão procurar mudar aquilo que precisa ser mudado. Se vocês estiverem dispostos realmente a pagar o preço da mudança, vocês verão o que Deus vai fazer no meio de vocês. Então, irmão, nós queremos milagres, né? Nós gostamos de resultados imediatos, né? Nós gostamos de orar e ver as coisas acontecer e se transformar. Não existe crescimento espiritual imediato. Você pode ir para um congresso, ficar 4 dias durante o carnaval retirado no meio do mato,
só ouvindo louvores, palestras sobre Jesus, e você sai dali e fala, agora minha vida vai... Só que na segunda-feira, irmãos, o contexto é outro, a realidade é outra. Na segunda não, no caso o carnaval, na quarta-feira de cinza, né? Na quinta-feira. E aí, irmão, você começa a perceber que aquele alimento que você recebeu ali no retiro, ele precisa ser diário. Porque o efeito daquele alimento vai embora. E você precisa se renovar diariamente. Você precisa se alimentar da palavra todos os dias. Você precisa se ajoelhar diante do Senhor e clamar por suas misericórdias todos os dias. Porque, irmãos, não existe transformação completa do lado de cá. Nós nunca seremos transformados totalmente e completamente enquanto Jesus não voltar. Nós estamos num processo de crescimento espiritual e você precisa fazer a sua parte. Você precisa fazer a sua parte. Aqui, irmãos, para finalizar, diz assim: este versículo, direcionado aos crentes, não é sobre como ser salvo, mas sobre como crescer. Não trata de trabalhar pela salvação, porque não se pode somar nada ao que Jesus já fez e realizou. Quando põe em ação o seu corpo, você se exercita para desenvolvê-lo, não para conseguir um corpo. Amém? Nós já somos salvos, nós já temos essa garantia em Cristo Jesus. E aqui ele usa uma ilustração. Por exemplo, uma criança que você alimenta ela, por que você faz isso? Para que ela tenha um corpo? Não, ela já tem um corpo. Ela já tem todos os membros do corpo, ela já é uma criança completa. Ela já é uma pessoa completa ali. Só que ela precisa crescer. Então ela precisa do alimento. Ela precisa ter hábitos saudáveis para que ela possa crescer saudável. E é aí que entra a disciplina. É por isso que o pai fica em cima. E aí a comida tem que ser equilibrada. O doce tem que colocar um limite, né? Amor e limite, cuidados e limites. Para quê? Para que a criança ela possa se desenvolver de maneira saudável. Isso leva tempo, queridos. Isso leva tempo, né? E quem é pai sabe, os filhos nunca crescem o suficiente para que eles sejam 100% independentes, né? Ele pode estar com 40 anos, mas vai continuar batendo lá na porta do pai, precisando de alguma coisa. Os pais continuam se preocupando, né? Se preocupa depois que casa, se preocupa com uma série de situações. O cuidado é contínuo, é constante. Isso também acontece no que se refere à nossa salvação. Nós já temos a salvação, mas o propósito de Deus é que você desenvolva ela, aprendendo da sua palavra e obedecendo. O segredo é esse, queridos. Tomar atitude. Não use a sua cabeça, irmãos, apenas para acumular conhecimento. Não seja uma pessoa teórica que fala muito bem das coisas de Deus, que tem um discurso muito bonito acerca das coisas de Deus, mas que a nossa vida possa estar sendo mudada de acordo com aquilo que nós estamos aprendendo da parte de Deus. Então, é aí que crescemos. Ninguém cresce porque assistiu mais uma aula na escola bíblica dominical. Na verdade, ali você recebeu o quê? Instrução, informação, você tirou dúvidas, você aprendeu mais. Mas o crescimento ele só acontece quando você coloca aquele ensinamento em prática na sua vida. É difícil obedecer, queridos. É difícil mudar, né? Ainda mais quando nós estamos muito empolgados com alguma coisa. É difícil abrir mão. É difícil dizer não para o nosso próprio coração, nos privar de alguma coisa que nós queremos tanto. Mas é maravilhoso quando nós fazemos isso, porque entendemos que Deus ele está sinalizando algo melhor para nós. Algo que muitas vezes nós não entendemos e nem compreendemos, mas nós obedecemos, porque sabemos que a vontade de Deus sempre é boa, perfeita e agradável. Pedro não entendeu nada quando Jesus falou para ele, volta para o mar e joga a tua rede novamente. Loucura, aos olhos do homem, irmãos, isso é loucura. Mas Pedro falou, eu não preciso entender, eu só preciso obedecer. É por causa da tua palavra que eu vou fazer o que o Senhor está mandando. E porque ele obedeceu, depois ele entendeu. Ele entendeu que quando a gente obedece, a gente cresce. Ele entendeu que quando a gente obedece, o milagre acontece. Ele entendeu que quando a gente obedece, a gente só ganha com isso, irmãos. Então, muitas vezes, nós não conseguimos vislumbrar aquilo que Deus está preparando para nós. E nós nos privamos, irmãos, de crescer mais. E nós nos privamos de tantas coisas boas que Deus tem para nós, porque temos medo, temos receio.
porque ficamos argumentando, porque pegamos nossa calculadora e ficamos fazendo cálculos. Será que compensa mesmo servir a Deus? Será que compensa mesmo eu me lançar, eu me comprometer com o Senhor? Irmãos, é claro que compensa quando você tem convicção. E o Espírito Santo de Deus, ele está aí com você para ajudar você a não ser enganado, não se deixar levar pela emoção. Mas o Espírito Santo de Deus, ele está aí com você para te dar discernimento, para que você compreenda que é Deus quem está guiando você, é o Senhor quem está falando ao teu coração. Irmãos, então ore: Senhor, me dá um espírito de discernimento, me dá compreensão. Se você tem dúvida sobre alguma coisa, ore a Deus. Senhor, confirma se é da tua vontade, confirma se é o Senhor mesmo quem está me guiando nessa direção. Senhor, eu não quero errar, eu não quero pagar o preço de agir pela emoção, de colocar os pés na frente das mãos. Senhor, me mostra, confirma. E Deus, ele tem uma maneira toda especial. O Espírito Santo de Deus, ele está aí, irmãos. Ele usa pessoas. Ele pode falar com você em sonhos, eu creio nisso. Mas, irmãos, é claro que tudo que ele fizer e falar, tudo aquilo que ele mover em termos de circunstância, ele vai fazer isso de tal maneira que a palavra dele prevaleça, a vontade dele prevaleça. Ele nunca vai trazer uma direção através de sonho que seja contrária à sua palavra. Tudo que o Senhor faz, irmãos, é só para que você não tenha dúvidas, para que você realmente tenha essa confirmação no seu coração. E quando você tiver paz, sentir essa confirmação no seu coração, lança as redes, meu irmão. Lança as redes, obedeça. Obedeça, ainda que você não entenda, obedeça. Creia realmente que a obediência libera o poder de Deus. Desenvolva a sua salvação. É a palavra de Deus para o teu coração nesta noite. Eu quero desenvolver a minha salvação. Eu quero ter músculos espirituais. Eu quero ter experiências com Cristo. Eu quero, irmãos, poder chegar num momento em que as pessoas olhem para a minha vida e vejam as reações que eu tenho diante da circunstância e possam aprender através da minha vida. Né? Que eu possa, irmãos, ter essa alegria de ser canal de bênção, né? E que a igreja de Jesus Cristo também possa desfrutar isso. Na verdade, você faz parte deste projeto, né? Foi por isso que você foi salvo, é para isso que você está aqui, é por isso que nós temos a palavra de Deus, né, traduzida na língua portuguesa. Você lê essa palavra, medita nela, ora em relação a essas coisas que você tem no seu coração. Coloque tudo isso diante da palavra, se permita ser confrontado pela palavra de Deus e mude. Mude o que tem que ser mudado, né? Abra mão daquilo que você compreende que tem que ser diferente. Não tenha medo de obedecer, porque a obediência é o melhor caminho. E quando nós obedecemos, somos abençoados. Amém, querido? Que o Senhor nos ajude a dar passos de fé, que o Senhor nos ajude a fazer a nossa parte no que se refere a cooperar, né? A desenvolver a nossa salvação e que você possa crescer cada vez mais na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Deus tem muito mais para nós, querido. Amém? Não tenha medo de obedecer. O melhor caminho é esse. Obedecer é melhor do que sacrificar. E quando nós obedecemos, milagres acontecem. Quando nós obedecemos, nós somos surpreendidos, nós crescemos. A nossa intimidade com o Senhor, ela também cresce e nós somos abençoados e, consequentemente, nos tornamos canais de bênção também na vida de outras pessoas. Amém, queridos? Vamos ficar de pé e agradecer ao Senhor.